Eu acho que todo mundo já deve ter visto, a essa altura, o que foi a manifestação do Luiz. Eu falo Luiz, não sei se seria Luiz, acho que o pessoal chama ele de Luiz, né? Jogador do Palmeiras. E não, eu não acompanho os jogos do Palmeiras, ainda mais sub-20, então tô por fora. E repercutiu bastante, porque eles foram jogar lá no Paraguai, foram jogar contra o Cerro Porteño, e tem aquele depoimento dele muito marcante, né? Vamos ver se eu consigo achar na íntegra aqui o que ele fala. Eu cheguei a fazer até inclusive um short aqui no canal, comentando. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu acho a fala dele aqui por completo. Deixa eu pegar, vai. Porque a gente vive em bolhas, né? Às vezes eu juro que todo mundo viu e muita gente não viu. Sua sensação. Não, não, não. É sério isso? Vocês não vão perguntar sobre o ato de racismo? Sério comigo? É sério? Olha lá, olha lá. E o que é bizarro é que eu não. Ai, que a imagem não desfocou. Deixa eu voltar, que eu não quero que apareça criança. E tá aparecendo. Um cara com uma criança de colo, bicho, imitando macaco. Criança de colo, tá ligado? Tipo, a criança de colo não tinha que estar ali, não tinha que estar se envolvido com aquilo ali. Até quando a gente vai passar isso? Até quando? Me fala que até quando a gente vai passar isso? O que fizeram comigo foi um crime, pô. Você não vai perguntar isso? Você vai perguntar sobre o jogo mesmo? A Comebol vai fazer o que sobre isso? Bom, então acho que talvez quem não tinha visto viu agora, né? É pesado pra caramba, porque tem aqui um efeito que a gente estuda muito isso, que é o seguinte, vamos lá, vamos por partes. Vou cercando o assunto para depois falar do assunto. A gente vive numa era de informação ou mesmo de desinformação. Então, assim, números, estatísticas, o que eu chamo de IBGE da desgraça, né? Sabe aqueles papos que às vezes vem assim, a galera fala, você sabia que a cada 5 minutos acontece essa violência X, Y, Z? Essas coisas, elas muito pouco afetam, tá ligado? Elas têm um impacto, assim, muito, muito baixo, muito... Mais torna a pessoa que tá falando, né, o orador ali, mais torna ele um chato do que necessariamente tem um poder de mobilização. O preconceito, a violência, a violência não são os números que sentem ela, né? São pessoas, só que a gente não consegue ter uma dimensão de pessoas. A gente vive numa era onde tudo tem tamanhos colossais, né? A gente não consegue imaginar, não falar, porque assim... Bom, a gente tem um exemplo claro, foi o auge da pandemia, né? Vocês lembram que quando começou a pandemia, aquelas imagens que aconteceu numa cidade italiana, dos caminhões de caixão, vocês lembram disso? Os caminhões trazendo caixão, caminhões e caminhões com corpos. Aquilo chocou, vocês lembram? O Brasil depois tinha não sei quantos aviões por dia caindo, que era o número de pessoas morrendo. Aliás, se cai um avião, é uma comoção fodida. A gente estava tendo, morriam, né? Todo dia estava caindo uns 4, 5 aviões no Brasil, no auge ali da pandemia. E a gente parou de falar tanto disso, né? Muita gente pirou, porque isso é de pirar, mas assim, chega uma hora que o número vai ficando tão... Assim, os números vão começando a ficar tão abstratos que aquilo não tem mais muita força para te sensibilizar. Então, toda vez que esses números eles caíram na rotina, quando você tem um caso particular, um caso pontual, que dá uma dimensão humana para esse grande volume de coisas que acontecem, aí isso volta a nos sensibilizar. E eu acho que foi o que aconteceu muito nesse relato do Luiz, porque aí a gente tem uma dimensão do impacto, né? Vocês lembram também quando teve, dentre as tantas crises migratórias, daquele menino que morreu afogado, tentando chegar na Europa, menininho novinho, de tênis, de roupinha, ai, coisa horrível aquela imagem, horrível. Do menininho morto na beira da praia. E aí eu lembro que na época a extrema-direita europeia não queria que a imagem circulasse, né? Falou, aí vocês estão apelando. Não, isso aqui é da dimensão humana do que está acontecendo. Vocês querem se fechar, vocês colonizaram a porra do mundo inteiro, agora vocês querem se fechar para a imigração. Pois bem, vocês estão matando crianças afogadas do jeito que vocês estão fazendo a coisa, né? Vocês são parte do problema. Então, assim, os casos pontuais, os casos particulares, eles tendem a nos mobilizar. Eles tendem a nos afetar, e é por isso até que, em termos de saúde mental, é bom também não ficar muito em cima dessas coisas, porque destrói a gente, né? Destrói. Mas voltando para o caso específico do Luiz, eu acho que, assim, dentro dessa coisa horrorosa, que no futebol a gente sabe que dia sim já também acontece, né? De atletas negros serem hostilizados, mas dentro dessa coisa horrorosa, tem algo bom, vamos dizer, né? É o famoso do limão uma limonada, que é de dá uma dimensão humana para um sofrimento que volta e meia se esquece que se sofre, né? Um sofrimento, inclusive, que a gente compactua. Porque aí vem um detalhe interessante. Quando tem pesquisas sobre racismo no Brasil, e nesse sentido o Brasil até que é um dos países mais moderninhos, a gente criminaliza racismo, etc. Né? Eu já cansei de falar que o Brasil tem uma tradição punitivista que às vezes até pro lado progressista funciona, né? Então, por exemplo, determinadas violências, cadeia, né? Ou pelo menos multa, ou coisa assim. Você pode se incomodar muito, muito sendo racista no Brasil, né? Claro que muita gente sai de fininho,
mas a gente tem lei para isso. Quando você tem pesquisas, uma vez eu vi, eu não vou lembrar agora qual foi o instituto, não vou lembrar, mas assim, pelo que eu já vi gente que estuda isso, fala que todas as pesquisas mais ou menos vão nessa linha, que é o seguinte: tu faz pesquisa no Brasil se existe racismo. E a grande maioria dos brasileiros reconhece que existe racismo. Há muito pouco negacionismo em relação ao racismo. Você chega, geralmente, em proporções de 90% quase, sabe? A grande maioria fala, não, existe racismo. Às vezes, dependendo da pesquisa, isso varia um pouco, às vezes é 80%, mas geralmente por aí. Só que o engraçado nessas mesmas pesquisas é quando você pergunta... Você é racista? Quando essa pergunta é feita. E você? Tá, existe racismo no Brasil, você concorda que tem racismo. E você é racista? É quase a mesma proporção responde, não sou. Então vamos supor que seja 90%. 90% diz, existe racismo. E 90% responde, mas eu não sou. Eu acho que é importante a gente lidar com a insuportabilidade da autocrítica, tá ligado? Porque é muito fácil você apontar o dedo pro maluco lá com um capuz branco na cabeça, né? Tudo bem, aquilo ali é evidentemente um racista. Mas o que eu quero dizer é que para uma sociedade como a brasileira, cuja sua base, a sua fundação se deu pela escravidão, não só dos africanos, mas também dos indígenas, né? A gente não pode esquecer que a gente era um país, me corrija se eu estiver errado nos números, mas o Brasil teve que criar um plano de carreira para escravo, certo? Porque tinha tanto escravo aqui, tinha tantos escravizados, que eles poderiam se voltar contra. Eles eram a maioria. É diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a escravidão, que também houve, mas lá a escravidão deles não tinha plano de carreira. Por que não precisava ter plano de carreira? Porque era menos. Foi uma porcentagem menor. Eles eram uma minoria numérica ainda. Eles eram uma minoria numérica. De novo, me corrijam, eu já li sobre isso, estou puxando de cabeça. No Brasil, não. No Brasil era muita gente. E como era, né, proporcionalmente aos escravocratas, em proporção à população livre, vamos dizer assim. Com isso, por que o Brasil criou? Eu falo muito entre aspas, né, um plano de carreira, porque aqui no Brasil começou a se criar, e vocês daí percebem de onde é que vem esse discurso de meritocracia, que até hoje é muito enviesado no Brasil. Porque se começou a criar um negócio assim, tá, se você é um escravo arredio, você vai receber castigo físico, você vai ficar acorrentado, você vai dormir num lugar horroroso, lá na senzala e papapá. Aí você se comporta melhor, você se comporta melhorzinho, aí você não precisa mais ser acorrentado, você não precisa ser mais castigado na maioria das vezes. Você se comporta ainda melhor, você sai da senzala, vem pra casa grande, trabalha ali para outro serviço e tal. E aí, tá entendendo? Você cria uma espécie de plano de carreira que o sonho lá em cima é a alforria. Então você tem, por exemplo, no Brasil mesmo, no século XIX, com a escravidão ainda rolando, você teve grandes intelectuais, grandes escritores, advogados, médico teve, não lembro, mas deve ter tido, enfim, que eram negros, mesmo as pessoas negras sendo ainda escravos. E só para fazer já que eu dei essa digressão, para depois ninguém falar, não é que não se trata de negar completamente a ideia de meritocracia, mas não existe meritocracia quando um cara, vamos pensar a meritocracia como uma corrida de 100 metros, quando um cara sai a 1000 metros da linha de chegada, a corrida de 100 metros, o cara já saiu a 1000 metros, e o outro está a 2 centímetros. Não existe meritocracia desse jeito, tá? Meritocracia precisa de ponto de partida. Se você não cria um ponto de partida igual, falar em meritocracia é papo merda. Vamos ser franco, é papo merda. Se você não cria condições de largada, porque depois, se você cria condições de largada igual, e aí um se esforça mais, outro se esforça menos, aí você pode falar que é esforço. O cara não quis, tudo bem, a pessoa também não querer. Agora, você criar pontos de partida completamente diferentes e vir falar de meritocracia, ainda mais num país como o Brasil, vai se fuder, cara. Eu defendo a meritocracia no Brasil, mas para ter meritocracia no Brasil, a gente precisa de uma reforma ou uma revolução muito pesada, porque a gente teria que colocar as coisas num patamar de igualdade que a gente nunca quis botar. Nunca assumimos como sociedade, nunca tivemos assim um empenho para fazer isso. Mas enfim, fechado essa digressão sobre a meritocracia, voltando ali para o caso do racismo, o que eu estava dizendo é o seguinte, tipo, já que o racismo é tão presente na sociedade brasileira, talvez o mais necessário, ou não é o mais necessário, mas talvez uma coisa seja muito necessária, é a gente abraçar aquela autocrítica que não tem como dar conta, cara. Quando eu falo autocrítica que não tem como dar conta, é que é o seguinte, às vezes é bonito, às vezes é chique, sabe? Você falar assim, não, eu faço autocrítica, eu sou um cidadão consciente, não sei o que. Eu já cansei de falar que eu acho uma merda isso, isso é só punhetinha do ego, sabe? Assim, do tipo, eu sou cidadão consciente, eu tenho consciência dos meus privilégios. Você não tem consciência dos seus privilégios. Um exemplo que eu já dei aqui, faz tempo que eu não falo dele, mas é um exemplo para mim muito claro, sabe? Muito claro, que foi quando uma pessoa da família, da minha família, que é uma mulher negra, que tem uma filha nova, de poucos anos de idade, também negra, e ela conseguiu uma promoção, alguém deu para ela, não lembro agora, dessas fotinhos de criança, saca? Essas fotinhos bonitinhas de criança de estúdio de fotografia, que faz aqueles badulá, que ela faz aquelas frescurinhas, que eu acho cafona pra caralho, né? E aí ela falou assim, eu consegui aqui, você quer fazer também e tal, levar tua menina pra tirar foto, não sei o quê. E aí eu falei, não, obrigado, não, né? E aí depois eu fiquei pensando, coisa cafona, né? Só que aí caiu a ficha, né, cara? Caiu a ficha, porque eu tenho aqui uma estante de livros fodida atrás. Eu consigo tirar fotos lindas. E eu tirei muitas fotos bonitas da minha filha, né? Usando esses cenários aqui.
Já essa moça aí com a sua filha, elas moravam na época num lugar do lado de um esgoto, num casebre fudido. Ela não tinha lugar bonito para tirar foto. Então aquilo que eu julgo como foto cafona, para aquela mãe, é o momento que ela tem de dar uma boa foto para sua filha. Para que a filha tenha memórias que não seja só do lugar ruim que elas moram. E aí o pessoal vem com, mito do cidadão, porque eu sou um cidadão consciente. Você não é consciente, cara. Você não é consciente. E claro, é muito, assim, é óbvio que um racista militante, né, que fala absurdos, tudo bem, esses caras realmente, né, aponte o dedo, etc. Mas eu quero dizer o seguinte, o racismo, ele é, aí vamos ter as discussões do racismo estrutural, ou do racismo inercial, né, que tá uma espécie de inércia, ou um racismo inconsciente, chame como você quiser, mas é esse racismo que não é aquele que é militante, ou seja, não é aquele que vem de uma pessoa que fala, eu sou racista mesmo, não. É uma pessoa que até fala que não é, e que se entende que não é. Mas eu acho que seria muito importante a gente não perder de vista essa autocrítica do racista sou eu. Inclusive, sou eu no sentido até mesmo se você for negro. Porque, cara, vamos lá. Aí o pessoal vai lá, bate de progressista, ou bate de politicamente correto. Às vezes até uma pessoa conservadora, mas quer se mostrar antirracista. Aí vai lá, fala bonitinho e tal. Mas, cara, vai tá na rua à noite. Aí tá vindo um cara mal vestido. Digo mal vestido no sentido de, sei lá, uma camisa manchada, uma calça meio rasgada, sei lá, né? Eu me visto assim. Aliás, eu me visto assim. Eu ando com camisa rasgada eu canso de andar com camisa que tá rasgada no sovaco. Eu não vejo ninguém atravessar a rua quando eu tô andando assim. Ninguém atravessa a rua. Raramente notei pessoas procurando se afastar de mim e tal. Muito raro, muito raro. Aí toda vez que eu andava com um parente meu, que é um homem negro, que se veste muito melhor do que eu, cabe dizer, mas gosta de capuz, gosta de boné, o pessoal atravessava a rua. Entendeu? Tanto faz, quem atravessava a rua era o bolsominion, né? Não, era os carinhos de alagador de orelha. E eu não tô falando isso pra apontar os dedos, porque também talvez eu fosse o cara. Talvez eu já devo ter feito isso, cara. Vocês acham que não? E a gente vai levando alguns choques de realidade, né, cara? Por exemplo, eu já comentei com vocês, eu não tive uma educação racista. Não tive. Mas eu já contei esse episódio várias vezes aqui, que pra mim foi marcante. Eu revisitando minhas próprias memórias, que quando eu era criança, assim, só pra fazer, eu não tive uma educação racista, mas também não tive exatamente uma educação antirracista. A única pessoa que falava pra mim que racismo não era legal, que não sei o que, era minha mãe. Mas eu não cheguei a ter uma educação de antirracista no sentido mais militante, ou coisa. Não, era uma coisa assim mais de pontuação moral, né? Mas assim, eu era criança, eu comprei o gibi do Homem de Ferro, já contei essa história aqui. E eu não conhecia quem era o Homem de Ferro por trás da máscara, do elmo, sei lá. E aí quando eu folhei, era na fase que era o Jim Rhodes, o Máquina de Combate era o Homem de Ferro. Quando eu vi que o Homem de Ferro era um homem negro, e na época eu não sabia que ele só estava ali naquele momento substituindo o Tony Stark, eu nem sabia que era Tony Stark, eu não sabia nada, era criança. Quando eu vi que estava ali um homem negro sendo o Homem de Ferro, o que aconteceu? Eu não comprei mais o quadrinho. E olha, cara, eu tinha o quê? Eu tava começando a ler. Por que eu não comprei mais o quadrinho? Ninguém chegou pra mim e falou assim, olha só que absurdo. Não teve, nem teve isso. Por quê? Tá entendendo isso que eu tô falando? Que é muito mais... Não é uma questão de consciência, sabe? De boa consciência e tal. Não é. Não é. E deixa eu contar uma parada pra vocês, que isso é... Eu tenho que cuidar pra não... Eu não posso dar detalhes, porque eu posso até me incomodar. Mas hoje eu tenho consciência de que boa parte do meu trabalho acadêmico ao longo da minha vida foi impedir que preto entrasse na universidade. O meu trabalho era impedir que preto colocasse o pé dentro da universidade. Hoje eu tenho consciência de que eu trabalhei pra isso. Eu fui pago pra que preto aqui não entre. Por que eu fui pago pra isso? Olha só. Eu fazia parte de uma comissão de bolsas de estudo. E nessa comissão de bolsa, uma coisa que a gente fazia é assim, ó, você faz uma entrevista, a pessoa fala do que ela pretende estudar, isso a gente está falando comissão de bolsa para pós-graduação. Aí a pessoa fala algo que ela quer, ela apresenta, né? Apresenta o seu projeto de pesquisa, fala dos seus anseios e tal, e ali você dá uma nota. E você dá essa nota sem ter visto outras notas que depois você tem que somar, né? Eventualmente prova, nota do projeto de pesquisa, nota do currículo. Então você, justamente para ter uma certa isonomia, você dá uma nota e no final você recebe as outras notas das outras avaliações, aí você soma tudo e aí tem um cálculo lá para fechar uma média. E eu lembro que a primeira vez que eu participei de um processo seletivo nessa posição, dentro de uma comissão de bolsas ali, eu lembro que o campo das linguagens são mulheres, a maioria são mulheres, né? Eu lembro que foram 2 ou 3 mulheres negras ali que me chamaram a atenção falando dos seus projetos, tá? Principalmente uma. Teve uma que me chamou muito a atenção, porque ela estava muito apaixonada pela pesquisa dela. Tinha recém-terminado o curso de letras e ela queria estudar literatura africana. Agora eu não lembro se era Mia Couto ou Aqualuz, mas enfim, ela queria estudar literatura africana e estava num momento assim de encanto, de paixão pela própria pesquisa. E a apresentação dela foi muito boa e ela se expressou bem e tal. Eu dei 10 ali para ela. E não foi por condescendência, vocês sabem que eu acho isso um absurdo. Foi uma das melhores apresentações naquela noite ali e tal. E eu disse, não, então, porra, vou dar 10 para essa menina aqui. Eu acho que ela foi muito bem. Quando veio as notas, que aí tu tem que somar e botar no cálculo, nenhuma delas passou. Porque elas não foram tão bem nas provas. E aí eu posso, né, ir para casa com consciência tranquila, porque, bom, gente, é a meritocracia. Só que assim, ó, quem já trabalhou em comissão de bolsa sabe do que eu tô falando. É um abismo de diferença
entre aquela, principalmente, né, pegando a realidade principalmente de mulheres, já que teve o Dia das Mulheres ontem, né, então já amarra uma coisa com a outra. É um abismo de diferença. Aquela mulher que tem uma condição econômica que às vezes ela nem precisa trabalhar, às vezes o marido que trabalha, o marido é médico, o marido é desembargador, o marido não sei o quê, e ela tem aquele ano para estudar. Ela tira um ano para estudar, para depois conseguir uma bolsa. E eu cansei de dar bolsa para rico. Eu dei muita bolsa para rico, cara, dentro desse modelo, que eu também não podia mudar o modelo. Eu dei muita bolsa para rico. Porque esse pessoal tirava um ano para estudar, eles tinham condições, tinham tempo para tirar um ano para estudar. E essas outras aí que não entravam, ou já tinha filho, ou tinha que trabalhar também para ajudar em casa. Ou quando às vezes algumas às vezes eram muito jovens, mas tinham cuidado dos irmãos mais novos. Ou seja, era uma galera que obviamente ia estudar menos. E por estudar menos, a não ser que fosse uma figura às vezes mais genial, justamente por estudar menos, quando ia chegar na prova, a pessoa não passava, cara. Daquele dia eu descobri assim, ó, o meu trabalho aqui é impedir que pessoas pretas entrem nessa merda aqui. Meu trabalho aqui é ser uma espécie de guarda para dizer, preto não entra. Pra que eu fazia essa merda? Depois às vezes o pessoal pergunta, por que isso tu foi pro YouTube? Porque eu comecei a ficar com nojo de mim, cara. Tu entende? Então assim, esse tipo de exercício, eu não tô querendo colocar eu como modelo, mas assim, cada um sabe do seu percurso. Mas é muito importante, assim, a gente ter consciência, né? Já que se fala do mito do cidadão consciente, então já querem ter consciência, acho que a principal consciência é dizer, o racista sou eu. O racista não são os outros. Lá os outros. O racista sou eu. Eu sou racista. Eu tô compactuando com essa merda. Pô, sempre me irritou isso. Eu acho muito cômodo. O machista é o outro, o racista é o outro, o autoritário é o outro, o fascista é o outro. Sempre essa coisa, né? Assim, meio que o campo progressista às vezes tem essa coisa, né? Não, cara, é você, sou eu. O racista sou eu. Eu sou o racista. Entendeu? E voltando para o caso Luiz, vai ter declarações, talvez tenha, não sei se vai ter uma medida mais enérgica, agora está o desfile das notas de repúdio, das notinhas condescendentes, mas vamos ver se vai mudar alguma coisa, é sempre difícil, né, que mude algo de fato, mas a indignação, a frase dele é muito boa, né, você não vai falar do racismo que aconteceu comigo, ou seja, isso não vai virar pauta, isso é normal, é sério isso, né, ou é sério isso até quando, sabe, porra, é muito honesto aquilo ali dele, e é tocante, sabe, pelo menos para mim foi muito tocante, então é isso, tá, minha solidariedade, ele não vai ver isso, né? Mas minha solidariedade a ele e a todo mundo aqui que já teve e com certeza, sei lá, metade aqui, né? Metade do Brasil é negra, então metade aqui do público deve também ser. Então minha solidariedade a todo mundo já teve que ouvir dos maiores absurdos. E como diz uma amiga minha, que é negra, né? Ela fala, eu levo na risada, porque se eu não levar na risada eu não dou conta. Então ela diz assim, eu gargalho do racismo, o jeito que eu tenho é para lidar. Porque se eu não rir, eu vou começar a chorar. E eu não quero chorar, né? Então... A gente até falou também no começo, né, do papo sobre o humor, né? Onde é que entra o humor nisso? Às vezes o humor entra como suportabilidade da vida. Mas tem hora que não dá mais pra rir e a gente chora, né? E eu acho que foi isso que a gente assistiu. Esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no canal do Quadrinhos na Sarjeta todo domingo à noite por volta das 9h30, geralmente. Então curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.